Atos capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Versículo 55. De Abraão a Jesus, Estevão discorreu acerca de toda a história de Israel. Sua defesa não consistiu em apelar por sua vida ou provar sua inocência. Sua voz advogava por algo bem maior. Não apenas sua face resplandecia a luz de Cristo, como suas palavras, ainda que soassem como um conhecimento familiar, revelaram um poder e uma propriedade que não podiam ser negados. A singeleza aliada à intrepidez fazia de Estevão um cativante orador. Seu nome, que significa coroa, ilustra a recompensa divina aos que lhe permanecem fiéis, mesmo em face da morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A defesa de Estevão confirmou o cumprimento exato do cenário profético para o povo de Israel. A morte do primeiro mártir da igreja primitiva assinalou o fim de Israel como nação eleita. Conforme as profecias de Daniel, foi determinado um tempo para que aquela nação se arrependesse e se convertesse. Daniel capítulo 9, versículo 24. No entanto, este tempo foi desperdiçado e as oportunidades perdidas. E assim como mataram aquele que viera pagar o preço de seu resgate, mataram a Estevão, confirmando a sua rebelião. Deliberadamente, rejeitaram aos apelos do Espírito Santo. Decididamente, deram as costas à misericórdia divina e ao desejo de Deus de salvá-los. Vez após outra, declararam ser sua religião formal mais importante do que o amor do Senhor. Seus olhos estavam vendados e com as próprias mãos taparam os ouvidos à inevitável sentença. Desde a saída do decreto de Ciro para reconstruir Jerusalém em 457 a.C., até a morte de Estevão, cumpriu-se com precisão as 70 semanas ou 490 anos de Daniel capítulo 9. A visão de Estevão, portanto, não foi apenas um privilégio dado a um fiel servo do Altíssimo, mas o cumprimento da palavra profética de um Deus que não mente e não falha. Quando Estevão declarou: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus", ele viu uma cena de juízo. O justo juiz levantou-se de seu trono para declarar a sentença final. Israel deixou de ser a representante de Deus na terra, e aquele que segurou as vestes dos algozes de Estevão seria separado para uma obra mundial que faria da igreja cristã o que Deus sempre idealizou. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículo 7. O fato de Estevão ter resumido toda a história de Israel foi a mais contundente e irrefutável prova das grandes misericórdias de Deus e de como ele conduziu seu povo, apesar dos erros de percurso daqueles que elegeu como seus representantes. Estamos situados no tempo profético denominado Tempo do Fim. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, declarou que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Tempos em que o desejo humano estaria acima da vontade divina, em que o egoísmo, a avareza e a desobediência comandariam o coração do homem, em que a ingratidão, a irreverência e a calúnia propagariam os veios da corrupção. Tempos em que o bem não seria apenas rejeitado, mas odiado, em que não é constrangedor encher a mente e o corpo de tudo o que não presta, enquanto se aparenta forma de piedade. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 5. Verdadeiramente, são tempos sobremodo difíceis. Jesus anunciou: "Eis que venho sem demora.
Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E independentemente de você acreditar ou não, de estar pronto ou não, Ele voltará. Ele prometeu. O segundo advento de Cristo é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento. Enquanto isso, como estamos aguardando esta preciosa promessa? Como Israel no deserto, que mesmo após tantas provas do amor e do cuidado de Deus, no seu coração voltaram para o Egito? Israel não deixou de ser a nação eleita de Deus porque matou a Estevão, senão o assassinato de Jesus seria infinitamente mais ofensivo aos olhos de Deus. Israel deixou de ser a nação eleita porque cometeu o pecado imperdoável. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 29. As últimas palavras de Estevão foram dirigidas diretamente ao povo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Deus está prestes a soltar de vez os 4 ventos da terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E quando isso acontecer, amados, findo estará o tempo da oportunidade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eu não sei você, mas eu estou cansada daqui, cansada de mim mesma, dos meus altos e baixos e de minha natureza pecaminosa, cansada de ver tanta miséria, violência e injustiça, e ao mesmo tempo tanta riqueza, luxúria e descaso. Já chega, e logo Jesus mesmo irá declarar: basta. Leia Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Eu quero, como Estevão, olhar para o céu e contemplar a glória de Deus e a face do meu bom Jesus. Se este também é o seu desejo, ore comigo neste momento. Toma-me, Senhor, para ser teu, para ser tua inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 69. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, cheios do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.